Nossa próxima etapa agora é poder criar essa parte dos usuários para eles poderem então fazer a lista, verificar a lista de tarefas, né? Então o que nós queremos agora é, uma vez que o usuário está autenticado corretamente, uma vez que o usuário está devidamente autenticado, por exemplo, eu quero apresentar essa lista de tarefas aqui para o usuário. Então é isso que nós faremos agora, mexemos naquele arquivo index.html para apresentar o mínimo aqui dessa configuração. Primeiro que faremos será esse menu lateral aqui para o usuário. Então nós vamos voltar no código, nós já temos um arquivo de index criado aqui, e o que eu preciso fazer é trazer do arquivo do login essas informações do JavaScript, do Bootstrap, do main.css. Isso aqui nós já podemos trazer, então, para dentro do index. Podemos colocar um pouco antes do title. E esse title também vamos mudar para lista de tarefas. Também vamos trazer do login uma outra informação para nós, que é essas três linhas aqui, então, né? E também a da Firebase, já podemos trazer, né? Embora não vamos utilizar já, mas já podemos trazer essa da Firebase. Essas três linhas aqui, né? E também a parte de inicialização da Firebase, vamos trazer e colocar, né, antes de fechar a tag body. Então, isso é o que faremos para iniciar, né? Não vai ter mudado nada ainda no código, porque a configuração foi pequena, né? Foi pouca coisa que fizemos, mas se eu entrar aqui com o usuário, então, e a senha é Eduardo, esse usuário está autenticado, né? Então, já tem que ao menos a fonte mudou um pouco, mas ainda não temos nada. Agora o que faremos, então, é, com base nesse usuário que está autenticado, fazer a tela aquele menu lateral. Para aquele menu lateral, nós vamos criar, então, primeiro uma div page aqui, uma div com id page, né, e também com display flex. Essas aqui já são bibliotecas, né, classes já de Bootstrap que estão prontas. Eu não preciso criar uma classe, dizer que é do tipo display flex, que ela justifica as mensagens no meio, os textos. Então, eu já tenho algumas características prontas do Bootstrap que o tutorial lá do Bootstrap nos apresentam caso você tenha alguma dúvida, né? Eu vou criar agora aqui um menu lateral que eu vou chamar de sidebar, uma classe que eu vou chamar de sidebar. Nesse caso eu quero que ela tenha um fundo branco, um fundo claro, né? E também que ela tenha uma borda do lado direito, então uma border right. Então, vejam, o que eu quero é criar um sidebar com uma borda do lado direito. E esse sidebar, ele vai ter para mim, primeiro, um header. E esse header vai ter um texto ali que vai chamar de My To-Do List. Então o que eu quero é isso. Veja, se eu apresentar agora esse código para nós, né? Se eu agora for apresentar esse código, ele só tem aqui um to-do list com um fundo ali, né? Meio simplesinho, né? Então, por enquanto nós vamos, sem colocar um pouco de JavaScript, só fazer essas configurações. Depois nós vamos arrumar isso melhor no JavaScript. Agora eu vou criar aqui uma barra de navegação que vai ser do tipo list group, né? E eu quero um list group do tipo flush, porque eu quero que não tenha aqueles cantos arredondados, né? Então, se nós olharmos o list group, se viermos até a página do Bootstrap e olharmos quais são os componentes que ele nos oferece, nós vamos achar aqui um list group que cria meio como que esse menu para nós, né? Mas eu quero um menu sem essas linhas todas aqui, né? Então eu posso utilizar um list group flush, que só apresenta essas linhas aqui na divisão de uma linha para outra. É o que eu estou utilizando. E depois então eu vou usar o list group item para cada um dos itens que eu vou criar. Eu vou voltar no código, né? E eu vou criar alguns itens aqui. O primeiro item que eu vou querer vai apontar para index.html, né? Ele é da classe list group item, né? E ele também é da classe list group
item action, para quando a gente passa o mouse por cima dele, ele fique com uma cor levemente diferenciada, né? E ele também tem um background light, né, para padronizar, e eu vou escrever aqui nele a palavra dashboard. Então esse é o meu primeiro ícone que eu vou criar. Eu vou fazer um Ctrl C dessas linhas aqui, né? Vou criar um outro item que eu vou chamar de perfil, que neste momento eu não vou apontar para lugar nenhum. E também vou criar um outro item que eu vou chamar de sair, que por hora também eu não vou apontar ele para lugar algum, né? Então eu vou salvar essas informações, e se eu voltar agora aqui no menu lateral, na lista que foi criada, né, eu já tenho uma interface um pouquinho melhor, né? Ainda não está totalmente criada, mas já está um pouco melhor. Agora o que nós faremos é um arquivo de JavaScript, de CSS, para guardar essas informações aqui. Então nós já estamos acessando aqui o main.css, então eu vou poder abrir esse main.css e vou colocar algumas características importantes para ele. Primeiro é a fonte que eu quero utilizar, né? Então eu vou usar uma fonte aqui em cima, vou colocar aqui um import para importar uma fonte, e a fonte que eu quero utilizar vai ser a fonte que está aqui no site do Google, que está na fontes.googleapis.com /css, ela é da family Nunito, então eu posso colocar aqui um family igual a Nunito, e eu vou querer alguns pesos dessas fontes, eu posso pegar todas, mas nesse caso eu vou querer a 400 e a 700. Eu peguei essa fonte, e agora eu vou colocar essa fonte para todo o meu corpo, né? Então a minha fonte family vai ser a Nunito, e caso não tenha Nunito vai ser a sans serif. Então é isso. Também eu vou colocar uma configuração da minha hashtag page, que nós criamos, que ela vai ter uma overflow x hidden. E vamos configurar então o sidebar. Então nesse primeiro momento, o sidebar ele vai ser bem simples. Ele vai ter uma altura mínima, eu vou querer usar toda a altura dele, né, do espaço vertical, né? E ele vai ter uma margem left de 0. Já vamos verificar essa questão da margem, né? Também eu tenho um header dentro do meu sidebar. Então, esse meu header dentro do sidebar, eu vou querer colocar algumas coisas para ele. Eu quero que ele seja um pouco mais afastado do topo e da lateral. Então, vou colocar um padding dele de 0,875 rm e também de 1,25 rm para afastar ele um pouco, né? E também quero que a fonte dele seja um pouco maior, né? Um pouco maior do que ela tem. Veja, nesse caso, se nós olharmos agora aqui, ó, já tem uma fonte um pouco maior e a lateral aqui já está um pouco melhor. E eu também vou querer aumentar a largura. Então eu posso aumentar essa minha largura em qualquer lugar, né? Mas eu vou aumentar aqui no list group. Posso aumentar aqui, como eu posso aumentar também no meu próprio sidebar, né? Mas eu posso aumentar ele no próprio sidebar. Aqui, né? Eu posso vir aqui e aumentar a largura dele para um tamanho específico de 15 rm, né? No meu sidebar. Então agora eu já tenho um espaço um pouco maior aqui, e um botão, quando eu passo por ele, já é um pouco diferenciado. Na próxima etapa, o que nós vamos fazer é um botão então para excluir e para mostrar este sidebar.